Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje em caráter de emergência para debater o avanço do Estado Islâmico. Depois da decapitação de 21 egípcios, o governo do Cairo cobra a criação imediata de uma coalizão militar para atacar o grupo terrorista na Líbia. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama fala até em criar uma rede global antiterrorismo. Mas Ulisses Neto, e aí na Europa, que já sofreu com atentados na França e na Dinamarca, ainda há muita preocupação com o crescimento do Estado Islâmico? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Há muita preocupação, sim, aqui na Europa, só que dificilmente os governos daqui vão aceitar participar de uma nova intervenção militar agora na Líbia. O Reino Unido participou em 2011 dos bombardeios aéreos, né, que foram feitos por lá, e seria um candidato natural a uma nova fase desta operação agora, Raquel. Só que a gente precisa lembrar que em maio o Reino Unido terá suas eleições gerais e, no geral, a opinião pública por aqui é bastante contrária a qualquer tipo de intervenção militar, até por causa do que ocorreu no Afeganistão, no Iraque. Então a população por aqui não costuma apoiar, não, esse tipo de intervenção. E a gente precisa lembrar também que as principais economias da Europa estão passando por um momento de recuperação e qualquer tipo de ação neste momento também custaria muito dinheiro. Então, pelo cenário que está sendo desenhado neste momento, não dá para acreditar que o Reino Unido vai fazer parte de alguma operação militar por terra, como quer o Egito, e tampouco a França ou a Alemanha, outros países que militarmente são muito poderosos por aqui, Raquel. Vão lavar as mãos. Enquanto isso, o Estado Islâmico vai crescendo e se apoderando cada vez mais de territórios e ameaçando, né, a paz no Ocidente. O que eles lembram muito por aqui é que o Estado Islâmico está operando agora na Líbia, e a Líbia é muito próxima da Europa, né? Só cruzando o mar Mediterrâneo, 300, 400 quilômetros de distância mais ou menos da Itália, então é uma ameaça real. E a outra questão é que o Estado Islâmico ele já faz parte da vida na Europa. Só nesta semana, desde segunda-feira, a polícia britânica prendeu 4 pessoas aqui na Inglaterra ligadas a práticas terroristas. 2 delas eram jovens de apenas 16 anos. Um terceiro suspeito que foi preso em Stoke-on-Trent, uma cidade aqui da Inglaterra, ele postava artigos na internet vangloriando, promovendo o Estado Islâmico. Então ele já faz muito parte da sociedade europeia. Aqui na Inglaterra se discute este assunto todos os dias e cada vez mais são os jihadistas que nasceram no continente, que cresceram aqui, que são muçulmanos de origem, mas que criaram essa visão extremista e que hoje são a verdadeira ameaça para a Europa. Então o Estado Islâmico não precisa nem mesmo se preocupar em mandar jihadistas para a Europa, porque eles já têm militantes por aqui em um grande número. Eles já aliciam, né, esses militantes. Então é preciso atacar onde? Na base, na raiz do problema e não ficar enxugando gelo, né? Professor, eu me espanto com a omissão, porque me faz lembrar a omissão que precedeu a Segunda Guerra Mundial, claro, né, a anexação da Áustria, a tomada da Tchecoslováquia sem um tiro, entregar a Tchecoslováquia para o nazismo pelo Tratado de Munique. A perseguição aos judeus, né? E o que parece que não tomaram consciência ainda. Uma terceira guerra não surgiria do Irã, na minha visão, ou isoladamente. Mas o Estado Islâmico, ele é um califado. Ele abrange toda a civilização islâmica. Ele pretende abarcar tudo. E com essa coisa tragicômica de decapitar pessoas em série. Não é mais uma decapitação. Eles põem 20 em fila e corta a cabeça de todo mundo. E uma estrutura que pretende amealhar toda a civilização do Islã acima dos estados do mundo árabe. Quer dizer, isso e o mundo ocidental não... o que o Ulisses... Está de braços cruzados. Mas viu, José, o que o Ulisses destacou, acho que é por aí, em cima do que você disse e tal. Primeiro, essa questão da Líbia, né? A Líbia não tem governo, né? A Líbia tem vários governos, quer dizer, nós temos hoje na Líbia um governo em Trípoli, outro em Benghazi, outro na divisa com o Egito, na fronteira com o Egito. Então a Líbia não tem mais um governo nacional que exerce autoridade. Gaddafi foi o último.
por incrível que pareça. Aquelas ditaduras existentes no mundo árabe e islâmico acabavam sendo úteis para o Ocidente, como a ditadura na Síria, como a ditadura no Iraque e tal. Então, agora a situação da Líbia é um país sem governo. O Ulisses destacou bem a proximidade da Europa. A situação da Líbia é distinta de outros países. A proximidade da Europa ali no mar Mediterrâneo. Por outro lado, também tem de ser lembrado a questão da Bélgica. A Bélgica, e o Ulisses ressaltou, a questão dos guerrilheiros islâmicos serem formados dentro da própria Europa. Quer dizer, não é que eles vêm de fora. E o caso da Bélgica é interessante, que é o país provavelmente que isso é mais grave. As condenações feitas pela justiça belga, agora recentemente, de 30 militantes que foram condenados a severas penas de prisão. E a questão só vai se resolver, acho que de duas formas, presumo. Primeiro, com uma ação dentro da própria Europa, né? De inteligência e de repressão aos grupos terroristas. E segundo, atacar a base desses grupos, principalmente a região do Síria e Iraque. Agora, a Europa quer resolver o problema sem agir. Voltar ao final dos anos 30. Também é um mal de origem, porque a ONU nunca teve uma força... Aliás, os Estados Unidos foram contra. Sim. Jamais os Estados Unidos aceitariam ter seus soldados comandados por outros generais, que não fossem os generais americanos. Perfeito. Isso deixou a ONU sem exército, sem capacidade de interferir. E sem uma ação direta na Síria e Iraque, nós continuaremos a assistir a cenas terríveis de decapitações, atentados terroristas. Ou há uma ação terrestre, não aérea só, terrestre na região entre Síria e Iraque, ocupada pelo Estado Islâmico, ou o terrorismo não vai se manter, mas vai aumentar ainda mais. O Josival ressaltando ainda a questão da Bélgica, né, que o professor Vila citou, inclusive até um brasileiro, né, foi condenado por lá, está sendo processado por ter ligação com o Estado Islâmico, foi lutar na Síria. Essas são as histórias que mais se ouvem por aqui, dos jovens que deixam seus países e vão lutar na Síria, mas agora se expandiu, não é apenas só a Síria, também chegou a Líbia, que não tem governo, mas o mais importante é que o próprio Egito, que tenta chamar a atenção do resto do mundo para montar uma operação militar na Líbia, o próprio Egito também vive uma situação muito instável politicamente. Então não existe uma liderança para esse combate no momento, e a Europa, porque também está ligada em outros conflitos, principalmente o da Ucrânia neste momento, que é outra situação bastante preocupante do ponto de vista de uma guerra que pode se expandir, a Europa acaba tendo as suas ações limitadas politicamente, porque precisa lidar com a Ucrânia, agora precisa lidar com a situação do Estado Islâmico e também com os jovens aqui do continente. Então, é um cenário em que os líderes parecem mesmo bater cabeça, sem saber muito bem o que fazer, e não há nenhuma indicação de que algo coordenado vai sair desta tentativa aí do Egito de controlar a situação na Líbia. Ulisses, muito obrigada pelas suas informações. Você volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan.